Boa noite, pessoal. Então vamos iniciar hoje a mais uma videoaula, tá bom? Hoje nossa videoaula vai ser sobre o inventário e balanço de controlados, tá? Uma aula super importante. Espero que vocês se atentem a todos os detalhes que vai ser passado hoje nessa aula dos nossos cursos profissionalizantes Jumper. Devido à pandemia, espero que vocês continuem se cuidando e vamos começar a nossa aula de hoje. Então, inventário e balanço de controlados. Para iniciar a aula, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é esse inventário. Muitos de vocês acredito que já ouviram falar sobre inventário, porém, o inventário da farmácia ele tem alguns detalhes específicos que ele deve de ser seguido. Então, eu vou passar aqui para vocês corretamente como vocês vão proceder de acordo com como deve ser feito esse inventário. Então, o que é o inventário? É a relação de todos os medicamentos, bens existentes no estoque. É responsável por verificar se a quantidade coincide com as registradas nas fichas e sistemas de acordo com o prazo solicitado. Então, no inventário, ele deve de ter todos os bens, tanto de estoque, prateleiras, ele deve de conter tudo o que foi tanto entregue quanto o que tem ainda na farmácia, certo? Seguindo as regras do inventário, nós temos algumas siglas, algumas formas de fazer esse inventário dos medicamentos controlados. Um dos mais importantes do que a gente vai estudar hoje, vocês vão ver muito conforme vocês forem trabalhar, é essa sigla do BSPO. O que significa essa sigla BSPO? Ela significa que é a instrução de preenchimento do balanço de substâncias psicoativas e outras substâncias a controle especial. Então, BSPO é o balanço de substâncias controladas, né? O balanço para vocês fazerem esse inventário. Então, aqui a gente vai falar novamente sobre a portaria que a gente tanto estudou e comentou sobre ela quando a gente teve a nossa aula sobre medicamentos controlados, que é a portaria 344. Eu havia falado para vocês que tudo o que corresponde, tudo o que a gente vai estudar sobre medicamentos controlados vai estar dentro dessa portaria 344. Dentro dela também vai estar o inventário desses medicamentos controlados. É através delas que vai ser seguidas as regras para fazer esse balanço. Então, o BSPO corresponde ao anexo 20 da portaria 344, de 12 de maio de 1998, sendo o mesmo constituído de 5 formulários, assim identificados. Então, agora a gente vai começar a ver como é feito esses formulários e para que cada um desses 5 formulários servem. O primeiro formulário é o da identificação. Ele compreende a identificação do estabelecimento, do formulário, do responsável pela informação e do responsável pelo recebimento. Geralmente, muitas vezes, quando se trata de redes, tem mais a gente tem um único farmacêutico que muitas vezes ele é responsável, vamos por 3 ou 4 lojas. Então, sempre esse recebimento pode vir no nome do farmacêutico que às vezes não esteja no estabelecimento. Porém, tudo que se deve fazer tem que estar com várias identificações e vocês devem de prestar muita atenção, né? E qualquer dúvida deve de se acionar a esse responsável pelo recebimento, pelo farmacêutico responsável pelo recebimento. No formulário 2, como o formulário 1 ele é o da identificação, o formulário 2 ele serve para o balanço completo de entrada e saída. Compreende o estoque inicial, ou seja, a entrada contempla as possibilidades de obtenção de substâncias, ou seja, né, conforme for adquirindo as substâncias, vai sendo feito o balanço do que está sendo
entregue na loja, né, entregue na farmácia. A saída contempla as possibilidades de utilização das substâncias, né, ou seja, a venda ou às vezes um extravio por uma caixa amassada, ou muitas vezes no estoque se ficou perto do chão, houve algum tipo de infiltração com bolor, com fungos, alguma coisa, também deve de ser colocado nessa parte de saída. E o estoque final, que claro que é o que fica na loja e o que sai da loja. O formulário 3 é o balanço de aquisição. Detalha as substâncias adquiridas informadas no item de aquisição, o balanço completo, entrada e saída. Então, o formulário 3, ele vai complementar o formulário 2, né, que é o de aquisição. Ele também complementa o formulário 2 com a entrada e a saída de medicamentos. O formulário 4 é o balanço de vendas. Detalha as substâncias vendidas, informadas no item venda, no balanço completo, entrada e saída. Então, o 4 é específico para vendas. E o formulário 5 são observações. Destina-se à declaração de informações referentes aos formulários anteriores, visando uma melhor compreensão dos dados declarados. Se tiver alguma observação diferente, né, da venda ou da aquisição, pode ser feito nesse 5º formulário, quando tem alguma coisa diferenciada para se anotar. Aqui a gente vai falar de quem deverá preencher, né, o BSPO. Então, ficam obrigados do preenchimento do BSPO estabelecimentos como farmácias, drogarias e distribuidoras, que só comercializem produtos industrializados adquiridos no mercado nacional. Todavia, esses estabelecimentos continuarão informando a Secretaria de Saúde do Estado, ao qual pertencem toda a movimentação com esses produtos. Agora, a gente vai falar sobre a SNGPC. Essa é um dos gerenciamentos mais importantes que vai ser declarado esse inventário. Porque depois que ser declarado o inventário no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que é essa sigla SNGPC significa isso, né? Depois de uma vez declarada, ela não pode ser modificada. Então, tem que se atentar muito, prestar muita atenção. Muitas vezes vocês podem estar solicitando para a vigilância sanitária da cidade ou do estado, para estarem também ajudando vocês a fazerem esse preenchimento. Esse preenchimento da SNGPC, né, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, deve de ser feito geralmente no final do dia, quando se fecha a loja, porque depois que você declara ele, você não pode mais estar naquele dia fazendo vendas de medicamentos controlados. Ele deve de se atentar sempre que nesse dia que for fazer a declaração no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, ele deve de colocar o total de vendas, o total do estoque, o inventário total daquele dia. Então, não pode estar mais nem entrando nenhum produto. Também deve de ser feito a aquisição de todas as compras, de todo o que for entrar na loja de produtos controlados naquele dia, e também não deve de se comercializar mais nada no dia que for fazer as declarações no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. É uma das formas que funcionam ele. Então, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, o SNGPC, monitora as movimentações de entrada, compras e transferências e saídas, vendas e transformações, transferências e perdas de medicamentos comercializados em farmácias e drogarias privadas do país. Ele controla as farmácias e drogarias de todo o país.
Vamos fazer agora aqui mais umas observações sobre as siglas que estão dentro dos inventários. Nós temos aqui também a BMPO e a MCPM. Eu vou explicar um pouquinho aqui agora sobre elas, tá bom? Essas siglas, todas elas, gente, vai ter uma finalidade única, que é a ajuda, o esclarecimento para fazer esse inventário. Então, a BMPO são dispensados a apresentação da BMPO às farmácias das unidades hospitalares, clínicas médicas e veterinárias. Essas unidades onde tem medicamentos, eles não precisam fazer essas declarações, esse tipo de declaração, porque geralmente eles têm um sistema de controle diferenciado do que a farmácia e as drogarias. Não servem como comércios, e sim para a utilização de que o médico vai estar acompanhando, o veterinário vai estar acompanhando o uso desses medicamentos. Então, por esse motivo, dispensa, né, esse tipo de formulário. Temos aqui também outro tipo de formulário para o balanço, né, de medicamentos controlados, que é a MCMP, que o balanço do medicamento talidomida será a apresentação à autoridade sanitária pelas farmácias privadas de unidades públicas que dispensem o referido medicamentos para pacientes cadastrados nos programas governamentais específicos. Então, quando as pessoas forem solicitar esse tipo de medicamento, né, que é o talidomida, e eles estiverem inscritos em programas sociais, né, para retirarem esses medicamentos em farmácias populares, por exemplo, dispensam também esse tipo de formulário do balanço do medicamento. Mais alguns esclarecimentos aqui sobre os balanços de medicamentos controlados, né? Das siglas que a gente havia comentado já, que é a BMPO e a BSPO, o balanço de medicamentos psicoativos e outros sujeitos a controle especial, que isso significa a sigla BMPO. Esse é o significado dela, né, que é o balanço de medicamentos psicoativos e outros sujeitos a controles especiais, como a movimentação de estoques de medicamentos industrializados contendo substâncias nas listas A e B2, devem ser entregues em 2 vias por farmácias privadas. Então, quando a gente fala das listas, são as listas que eu havia explicado para vocês quando a gente estudou os medicamentos controlados. Os medicamentos controlados, eles ficam dentro das listas, e as listas que contêm a A e a B2, elas entregam 2 vias, porque quando esse medicamento é prescrito, geralmente vem em 2 vias para ser retirado esse medicamento. Uma vai ficar com o paciente, a outra vai ficar na farmácia. Então, deve se atentar também como a receita médica para retirar, para compra, para adquisição desses medicamentos, né, para o paciente estar adquirindo esses medicamentos, ele tem que estar com a receita. A receita é um documento do qual vai ser necessário para fazer o balanço da BMPO, tá bom? Aqui nós temos a relação mensal de notificação de receita. Então, alguns medicamentos de algumas listagens, elas precisam ser feito o balanço dela mensalmente. Então, eu vou explicar para vocês quais medicamentos de quais listas precisam ser feitos mensalmente. Para medicamentos e substâncias constantes das listas A e B, que são os medicamentos controlados, vendidos apenas com receita médica, né, com prescrição médicas, deve ser entregues mensalmente à vigilância sanitária. A relação mensal de notificação de receitas A, RMNRA é a relação mensal de notificação de receita. B2 é a RMNRB2. Então, cada sigla é relacionada a uma lista, a lista A e a lista B2. Então, a lista B2,
até o dia 15 do mês seguinte, mesmo que não tenha havido dispensação de medicamentos no mês informado, deve ser feita essa notificação deve ser feita essa notificação mensalmente. Tendo a dispensação, vendido o medicamento ou não, deve ser feita essa declaração de inventário, né? Declaração dessa relação dos medicamentos que vai conter na farmácia dessa listagem B2 e da listagem A. Então, essas relações de medicamentos dessas listagens da A e da B2 devem ser feitas mensalmente. Nós temos os balanços. O que significa os balanços, né? Significa você controlar tudo o que tem e o que foi entregue. Então, os balanços contêm duas partes. Balanço completo, que resume as quantidades iniciais, quantidades de entrada e saídas, perdas, né? Como eu dei o exemplo, às vezes por amassar uma caixa, ela ficar indevida para ser comercializado, ou por, às vezes, teve alguma infiltração no estoque, causou algum fungo e o medicamento não está, né, com seu pH perfeito, então não pode ser comercializado. Esses medicamentos também entram no balanço, eles devem ser descritos como extravio, né? E o balanço de aquisição, que é o que contém a descrição de todas as aquisições, com o número de nota fiscal, identificação do fornecedor e a quantidade adquirida. Portaria 344/98, anexo 21. Então, sobre essa forma de balanço, das duas formas de balanço, vocês também podem estar se aprofundando mais na portaria 344, porque ela vai estar falando sobre os medicamentos controlados e o balanço, além do inventário que está no anexo 20, o balanço vai estar no anexo 21. Prazo de entrega. Então, vocês vão se atentar, conforme vocês vão estar trabalhando, que todo esse balancete ele vai ter uma data para ser feita. Então, eu vou passar aqui para vocês essas datas, elas não podem passar do prazo, tem que ser entregue realmente no prazo, porque a vigilância sanitária ela exige, e a SN também ela tem uma data para ser feita, assim como as pessoas que fazem as declarações do imposto de renda, ela tem uma data para ser feita. Os inventários da farmácia, os balanços, todos eles têm uma data para ser entregue também. Então, os balancetes, eles são trimestrais e anuais. Os trimestrais devem ser entregues até 15 de abril, 15 de julho, 15 de outubro e 15 de janeiro. Então, essas são as datas para ser entregues os balancetes trimestrais, ou seja, de 3 em 3 meses, que são esses 3 meses, esses 4 meses que eu passei para vocês, o mês de abril, julho, outubro e janeiro, completariam, né, o ano completo para ser feito o balancete trimestral, de 3 em 3 meses. Então, contendo a movimentação do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, respectivamente. Então, devem ser feitos sempre nessas datas, né? O primeiro, que seria dia 15 de abril, o segundo, dia 15 de julho, o terceiro, dia 15 de outubro e o quarto, dia 15 de janeiro. O balancete anual, ele é feito, como o próprio nome dele diz, anualmente. Ele deve de ser entregue até 31 de janeiro do ano subsequente, ou seja, dia 31 de janeiro de 2021 vai ser entregue o balancete do ano inteiro de 2020 e assim por diante. Em 2022 vai ser entregue todo o balancete do ano de 2021. Ele sempre vai ser feito dessa forma, o balancete anual. Características de inventário. Aqui eu coloquei para vocês os exemplos, né, dos inventários que a gente que é utilizado nas farmácias e nas drogarias. Então, tem essas características que vocês vão poder observar, que tem o inventário geral,
que ele é realizado anualmente para fins contábeis, né, que a empresa utiliza, um periódico realizado de acordo com o intervalo de tempo, geralmente, né, os trimestrais que eu havia mencionado anteriormente para vocês, e o permanente, realizado após a entrada e saída de cada produto. Ou seja, o permanente, ele é o inventário feito dia a dia, todo o que entrou e saiu todos os dias. Então, pessoal, essa foi a aula de inventário de medicamentos controlados. A gente aprendeu algumas siglas novas. Se vocês ficaram com dúvidas em algumas, vocês podem estar entrando em contato comigo. Espero que vocês tenham entendido bem o que significa um inventário. Ele realmente é muito importante porque os medicamentos controlados, eles têm mesmo um regulamento todo, né, pela portaria 344, que deve de ser respeitada por toda a questão da vigilância sanitária que agloba ela. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode solicitar, pode me chamar tanto no privado quanto no grupo. E também queria pedir para vocês não deixarem de fazer as questões da apostila de vocês. E não vou passar muitas tarefas, né, porque a gente está em quarentena. Espero que logo que a gente se encontre, a gente possa fazer várias atividades dinâmicas e que tudo isso passe logo. Continue se cuidando. Até a próxima!